Senhor Jesus? Aleluia, Jesus. É muita alegria estar mais uma vez na casa do Senhor, poder glorificar o nome santo do Senhor. Essa oportunidade que nós temos, isso é muito bom, né, irmãos? Glória a Deus. Aproveitar que a igreja se encontra de pé, peço que a igreja abra a Bíblia em Efésios. Glórias a Deus. Capítulo 3. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Efésios 6, 3, né? Está depois de Coríntios, Gálatas, Efésios. Aleluia, Jesus. Efésios capítulo 3. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Aleluia, Jesus. Capítulo 3, versículo 1 a seguir. Vamos ler somente até o 3, versículo 3. Logo após vamos estar orando e os irmãos podem se sentar e continuar a leitura logo após. Amém? A Bíblia diz assim, o título diz assim: A vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Versículo 1. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Amém? Vamos orar ao Senhor por essa palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, eis-me aqui prostrado diante do Senhor. Mais uma vez eu peço perdão pelos meus pecados, por minhas falhas, pelos meus erros, meu Deus, meu Pai. Sei que nada sou, Pai, sou fraco, sou falho, sou pecador, Jesus. Mas eu te peço, papai, que o Senhor venha nos dar a compreensão da Tua palavra, meu Deus, meu Pai. Que o Senhor possa nos inspirar, Senhor, para a glória do nome santo do Senhor, Pai. Joga por terra todo mal, Senhor. Nos faz entender a Tua palavra, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, abre nossos olhos espirituais, Senhor, para compreendermos a Tua palavra, meu Deus, meu Pai. Nos dá direção e graça, Senhor. Te peço pela Tua misericórdia, que Teu nome, Pai, venha ser glorificado, Jesus. Espírito Santo da verdade, continua conosco, falando conosco, Senhor. É o que eu te peço, desde já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém? Versículo 4 a seguir, amém? Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. Versículo 5. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, no qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Versículo 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora nos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando os vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos,
qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Aleluia, Jesus. Irmãos, pode estar um pouco diferente a tradução da sua Bíblia, mas o significado é o mesmo. Eu estarei lendo novamente os 3 primeiros versículos. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrito há pouco, resumidamente. Aleluia, Jesus. Logo nos primeiros versículos, logo no primeiro, Paulo diz algo interessante. Aleluia, Jesus. Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós outros gentios. E temos ouvido hoje sobre prisão, sobre pessoas que estão na cadeia. Foi orado várias vezes aqui, glórias a Deus por isso, sobre essas pessoas que estavam em prisão. E da mesma forma não era diferente com Paulo. Paulo ele se encontrava preso pela palavra. Por várias vezes ele disse que ele é prisioneiro de Cristo. E diz algo interessante. Aleluia, Jesus. Sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós gentios. Porque a carta de Paulo aqui em Éfeso é para o povo gentil. Eram servos de Deus, mas eles eram gentios. Os gentios no significado que eles não vieram da descendência do povo de Israel. Eles não eram considerados pela palavra, por Cristo, vamos dizer assim, de ser salvos por meio de Cristo. Porque em João capítulo 1 vai dizer que veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas todo que receber será feito filho de Deus. O que João escreve, o que Paulo diz aqui é a mesma coisa, irmãos. Eles não eram dignos de receber e ser salvos. A Bíblia nos considera também da mesma forma gentios, porque não somos judeus. Assim também Paulo fala aos Éfesos que eles eram gentios, e por amor dele, Deus fez Paulo prisioneiro por amor deles, em Cristo. Ele estava na prisão, mesmo assim ele pregava, ele enviava as cartas para o povo em Éfeso. Aleluia, Jesus. E algo interessante, enquanto eu estava lendo, Paulo dizia, e eu queria abrir a Bíblia com os irmãos, em Atos capítulo 9, porque aqui no versículo 2 e 3 ele vai dizer a forma que Deus os chamou como prisioneiro, a forma que Deus fez na vida de Paulo, para que ele possa ser o pregador dos gentios. Atos capítulo 9. Aleluia. Vou estar lendo aqui para os irmãos enquanto isso, para não ter perda de tempo, amém? Saulo, respirando ainda, versículo 1, ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram no caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais não comeu nem bebeu. Versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, habilidade de Tarso, pois ele está orando. E viu
entrar o homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Versículo 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre eles as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram nos olhos como que umas escamas, e tornou a ver, a seguir, tendo levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Irmãos, por que eu li isso? Porque Paulo ele vai citar sobre isso em Efésios 2, Efésios 3. Glórias a Deus. A forma que Deus nos chamou. Paulo ele era zeloso. Ele era um dos principais, as pessoas que tinham ali a palavra de Deus naquela época. E ele era zeloso por aquilo, porque tudo que ele fazia era para o bem próprio, guardando a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Porém, ele começou a perseguir um povo que era do caminho chamado, que era o povo de Deus. E a Bíblia diz que Paulo, indo no caminho, Saulo, ele encontra com Jesus, que ele perseguia os servos de Deus. E a Bíblia diz que Jesus fez tudo isso com ele, deixou ele cego, ele ficou por alguns dias ali, e Deus enviou alguém, através de uma visão que Deus deu para Saulo, que ia alguém lá tocar sobre ele, e ele ia ficar curado daquela cegueira. E Paulo ele diz isso. Mediante uma revelação ele foi chamado, porque Deus fala através de Ananias e fala para Ananias: este é um vaso escolhido para mim, para padecer, para sofrer, por amor do meu nome. E ele é chamado para pregar para os gentios, para o povo de Israel, também para os príncipes, com a palavra do Senhor, qual nós lemos. E Paulo diz isso para o povo Éfeso, que ele era chamado para isso. Mas o que eu vejo, irmãos, eu não vejo um orgulho da parte de Paulo quando ele diz isso. Eu não vejo isso. Eu vejo o sentimento de Paulo nessa palavra em Efésios 2. Aleluia. Porque ele foi chamado por Deus, através de uma revelação, através de algo que aconteceu na vida dele, porque ele perseguia o povo de Deus. E logo após Deus levanta ele como um apóstolo. E logo após Deus levanta ele como uma pessoa que vai ensinar e doutrinar a igreja de Deus. E a Bíblia diz aqui: pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ele pergunta para os Éfesos, versículo 2: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Ele perguntou: se é que vocês têm ouvido que Deus me chamou para pregar? Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada? Foi confiada a Paulo, a Saulo na época. Aí ele foi transformado em Paulo por Deus. Foi confiado isso, o Evangelho de Deus, para pregar para os gentios. Ele fala isso, ele deixa bem claro, não com orgulho, porque muitos têm orgulho em bater no peito e dizer: não, eu sou pregador, eu sou isso, isso e aquilo. Mas Paulo fala e diz: não sei se vocês sabem, mas Deus me chamou para isso. Deus me colocou como um pregador para que vocês venham conhecer a palavra de Deus. E mais adiante, no versículo 4, ele diz: pelo que quando leis, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Paulo ele tem um sentimento, irmãos. O sentimento de Paulo é de cuidado, é dizer, da mesma forma que ele era antes como Saulo, com as coisas de Deus. Ele tem agora esse sentimento de zelo, de procurar fazer da melhor forma para que os irmãos venham compreender. E ele mesmo diz no versículo 4 e 5:
Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Ele escreve as cartas, ele tem a preocupação se o povo vai compreender ou não aquilo que ele vai escrever. Porque a Bíblia diz, o próprio Jesus fala, que nem para todo mundo era revelado o conhecimento de Deus, a palavra de Deus. Em certa ocasião, o próprio Jesus, ele dá graças a Deus. Ele ergue as mãos para os céus, a Bíblia diz. Ele dá graças a Deus porque Deus não revelou para muitos sábios, e sim para os pequeninos. E Paulo também tem esse sentimento, que todos aqueles que ele escrevesse, que ele venha entender aquilo que Paulo quer dizer em Cristo Jesus. O mistério que Deus tem revelado para Paulo, ele tem esse sentimento. Versículo 6 diz assim: a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. No versículo 5 ele diz que antes não foi revelado para outras gerações, mas agora está sendo revelado para os profetas e para os servos do Senhor pelo Espírito, o apóstolos e profetas no Espírito. Deus tem revelado para Paulo, e Paulo tem escrevido ali. Ele tem um sentimento que todos venham compreender. Glórias a Deus. Eu acredito também o sentimento de todo pregador, que tudo aquilo que é pregado dentro da igreja ou fora dela, que todos venham compreender o que Deus quer dizer na palavra. Porque antes da gente pregar, irmãos, ou até mesmo na pregação, Deus te dá um entendimento da palavra. O que Deus quer falar com a igreja. A gente procura a melhor forma de trazer isso para a igreja, para que todos venham compreender o que Deus quer falar. Porque a gente vai dizer assim, eu vou ler 1, 2, 3 capítulos na Bíblia, só que Deus quer falar poucas coisas. Vamos dizer assim. Só que se a gente não ler, se a gente não trazer a melhor forma de explicação para a igreja não vai entender. E essa é a preocupação que tem no coração de Paulo, que o povo vai entender o mistério de Deus. Irmãos, porque se é mistério, é porque não foi revelado a todo mundo. Então, para muitos ainda vai continuar como mistério, mas só que Paulo tenta explicar de uma melhor forma, escrever ali de uma forma que todos venham compreender aquilo que o próprio Jesus, o próprio Cristo, o próprio Espírito Santo tem revelado a ele. Aleluia. Aí, versículo 7 diz assim: do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Ele continua dizendo o chamado de Deus para ele, que é o dom da graça de Deus. E quando é dito dom, é presente, é algo que ele ganhou de Deus. E quando diz da graça de Deus, significa o que é graça? Favor imerecido. Paulo não merecia, porém Deus deu para ele. Então Deus entregou algo para Paulo de graça, porque ele não era merecedor, como nós também não somos. E Paulo diz: meu sentimento é que todos venham compreender o que eu estou escrevendo aqui. Meu sentimento é que toda a igreja de Éfeso venha entender o que eu estou escrevendo aqui. No capítulo 1, a Bíblia diz assim: Paulo ora pelos crentes. E ele vai dizer que ele tem orado pelo povo de Éfeso, ele tem muita alegria diante de Deus pelo povo de Éfeso, e sempre escreve, sempre ora a Deus, sempre apresenta o povo de Éfeso. E aqui no capítulo 3, ele vai dizer o que ele quer dizer na carta. Ele vai expor a eles, e espero, no sentimento de Paulo, espero que vocês todos compreendam o que eu quero trazer para vocês. Porque ele tem sempre orado. Versículo 8: a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o Evangelho, insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Como eu disse, era oculto em Deus. Mas ali Paulo tenta, da melhor forma, escrever para que todos venham compreender. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. O que Paulo quer dizer para os irmãos é o seguinte: eu me alegro diante de Deus por vocês, eu oro sempre para que vocês venham ter sabedoria diante de Deus, para que vocês venham ter o conhecimento de Cristo. E essa é a preocupação de Paulo. Glória a Deus. Eu acredito que também de todo pregador que vai pregar hoje em dia é que venhamos ter conhecimento total de Cristo, dos mistérios, da riqueza de Cristo, que Paulo diz. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois isso está a vossa glória. Interessante o que ele diz aqui.
que ele diz para os irmãos: eu quero que vocês compreendam a melhor forma no mistério de Cristo, o Evangelho ao qual Deus me concedeu para pregar para vocês. Então, da melhor forma, eu quero procurar fazer com que vocês entendam o que Deus quer de vocês. E uma das coisas a qual a igreja de Éfeso, pela palavra, eu entendo que precisava era de sabedoria, era de conhecimento maior da palavra de Deus. E um sentimento, enquanto eu li essa palavra, é que a gente precisa guardar a palavra de Deus. A gente precisa dar mais valor com a palavra de Deus. Essa é uma das coisas a qual Paulo tem preocupação, é que o povo entenda, que guarde a palavra de Deus. Versículo 14 diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome da toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. É isso que Paulo diz. Eu entendo que nesses versículos Paulo diz para o povo Éfeso que era para eles permanecer firme. Tanto é que no versículo 13 ele diz assim, portanto vos peço que não desfaleceis das minhas tribulações. Acredito eu, por ver Paulo naquela situação, preso muitas das vezes, sofrendo, que eles não venham desfalecer, irmãos. Imagino eu, vamos por um exemplo aqui, que se um dia chega, e esse dia, se assim Deus permitir, for da vontade de Deus, se acontecer com qualquer um de nós aqui, for preso alguém, para que eles não venham se desfalecer, porque fulano de tal foi preso. Dando um exemplo assim, e é o que Paulo escreve: irmãos, não é porque eu não estou com vocês, ou porque eu estou preso, eu estou sofrendo, que vocês devem parar de fazer a obra de Deus. Vocês devem parar de guardar a palavra de Deus que é pregada a vocês. Então é necessário que vocês venham continuar, não desfaleçam pelo que eu tenho sofrido, mas é glória para vocês. Aleluia. Jesus é um algo bom, porque se ele tem sofrido em Cristo, é um algo louvável diante de Deus. Porque a Bíblia diz que é melhor a gente perecer fazendo certo do que a gente perecer como errado. Então Paulo diz isso. E Paulo aqui no versículo 14 esse aqui diz que ele ora novamente a Deus, para que o povo tenha força diante de Deus, para que o povo de Éfeso continue de pé na presença do Senhor. Primeiro precisa de sabedoria, de conhecimento da palavra. E o outro sentimento a qual Paulo escreve aqui é que o povo tenha, vamos dizer assim, dar valor àquilo que é pregado, que venha guardar com o valor que é pregado. Durante esses dias, o pastor Cristiano, e através da palavra também, é o que eu tenho ouvido, que Deus tem falado conosco aqui na igreja, é que nós devemos guardar a palavra e dar valor. Porque muitos aí fora, irmãos, eu não digo aqui porque a igreja é pequena e eu vejo que os irmãos ainda guardam a palavra do Senhor, mas muitos aí fora já saíram da presença de Deus, já parou de guardar a palavra do Senhor e começam a se desviar da presença de Deus. E a Bíblia diz o motivo. Aleluia, Jesus. Ontem mesmo, eu estava com minha tia, ela veio da Bahia, e comecei a pregar para ela e para o meu tio, e pela misericórdia de Deus, irmãos, a gente ficou até meia-noite conversando, falando de Jesus. E deu para ver no rosto dela que é uma pessoa sedenta, que precisa da palavra de Deus. Glórias a Deus. E uma das coisas que eu comecei a falar para ela, contando os testemunhos, eu percebi que eu estava ali guardando a palavra do Senhor. Porque cada vez que eu falava um testemunho para ela da palavra, a gente começou citando, falando de uma pessoa que era muito servo de Deus, firme, e aí depois se desviou e está tentando levar mais pessoas com ele. Aí eu falei, comecei a explicar dentro da palavra e tudo. Eu me alegrei com Deus porque Deus me fez lembrar coisas. Eu falei, tia, tem muita coisa que a gente já viveu pela misericórdia de Deus, não porque a gente é alguém, não porque a gente é melhor do que os outros, mas que muitas pessoas dentro da igreja não viveu ainda. Muitas pessoas que têm muito tempo, eu me lembrei da conversa que o pastor teve comigo, falou a mesma coisa para mim: Renan, vocês têm que guardar aquilo que é pregado e, vamos dizer assim, o que ele disse, é que é para a gente dar valor. Porque muita gente, tem muitas outras igrejas não viveu a verdade que a gente viveu. Ainda que a gente é novo, ainda que a gente está começando agora no Evangelho, não é melhor do que ninguém. Mas a gente tem vivido muitas coisas espirituais pela palavra que muitos ainda não vivem e não viveram ainda. E a gente tem que guardar, como o próprio Paulo diz, o sentimento dele é que o povo daquela época, o povo Éfeso, venha guardar tudo aquilo que é dito para eles. Venha continuar segurando firme nas mãos do Senhor. Venha continuar andando para frente, firme em Jesus, guardando a palavra, continuando da mesma forma que começaram. E eu preguei para minha tia falando de Jesus,
E eu percebi que ela estava realmente interessada, com o coração voltado a Deus. Eu falei isso para ela. Mas eu estava aguardando a palavra do Senhor. É porque muitas das vezes a gente pede para Deus para ser usado por Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo vai te lembrar daquilo que tem que ser dito, tem que ser pregado. Mas eu te pergunto, como é que você vai lembrar daquilo que... Como é que o Espírito Santo de Deus vai te lembrar se você não lê, se você não busca, se você não ora? Então isso é para mim também, irmãos. Então o Espírito Santo de Deus foi me trazendo a palavra, foi me lembrando a palavra de Deus. Mas é porque eu já li, é porque eu já meditei, pela misericórdia de Deus. E é o que Paulo diz para o povo Éfeso: dá valor naquilo que é pregado para vocês. Guarda, eu sei que é difícil. Uma das coisas a qual eu comentei com minha tia foi isso. Tia, eu falei, ó, você está disposta a pagar o preço de ser servo de Deus? Porque não é fácil. É a mesma coisa que Paulo fala: continua, persevera. Ainda que eu tenha sofrido, vocês não devem olhar para mim e falar assim: o próprio Paulo está sofrendo. A gente vai sair da presença de Deus, não é isso. Paulo estava dizendo assim: persevera na presença de Deus. E o meu sofrimento diante de Deus é para a glória de vocês. Eu estou sofrendo por causa de vocês, para que o nome de Deus venha ser glorificado através da minha vida. Glórias a Deus. Eu dizia isso para ela várias vezes: tia, é por isso que não é fácil na presença de Deus. Ela olhou e ela disse uma coisa que me chamou a atenção. É aquilo que eu dito aqui hoje mesmo, de dar testemunho. Ela olhou e falou assim: que poucas pessoas que tem lá, que estão na igreja, não estão de forma correta, porque ela deu testemunho. Eu falei: é porque vocês estão de fora, vocês conseguem ter uma visão aberta. Eles que estão lá dentro não, eles estão fechados. Mas ela disse que muitos que estão lá dentro, muitas mulheres casadas, irmãos, olha o testemunho dos crentes de lá, daquele lugar, né? Dizendo que as mulheres casadas estavam com outros homens, e ela mesma falou: vocês acham que estão enganando a Deus? Estão enganando vocês mesmos. Eu falei: tia, isso é verdade, a senhora não pode estar de acordo com elas, mas a senhora tem que dizer para elas. Aí eu falei assim para ela: tem um exemplo, né? Imagina essas pessoas indo pregar para a senhora vai dar crédito? Ela falou: de jeito nenhum. Eu falei: então é isso mesmo, tem que chegar para elas e falar a verdade. Vocês estão errados, vocês querem falar tudo para nós, mas vocês estão errados também. Por isso que eu falei para ela: não é fácil na presença de Deus. Porque pela palavra do Senhor você passa por muitas coisas que no mundo você não passa. E é o que Paulo diz aqui: continua, persevera. É difícil, mas continua na presença de Deus. É difícil, mas guarda a palavra do Senhor, dá valor. Versículo 17 diz assim, versículo 16: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arregados e alicerçados em amor. Aqui ele diz para os Éfesos para guardar a palavra do Senhor, para permanecer fortalecidos no Senhor, porque eles estavam enxertados, estavam alicerçados em Deus, de pé na presença do Senhor. E algo interessante que ele diz no versículo acima, no versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. O próprio Paulo disse que ainda que eles eram gentios, eles eram participantes, eles eram filhos de Deus por meio de Cristo Jesus pelo Evangelho. Às vezes a gente pode achar assim, irmãos: a gente não é, mas a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros, co-participantes. A gente é gentil pela palavra, porém nós somos filhos de Deus pelo próprio Jesus devolvido na cruz do Calvário. Então eu e você tem a mesma promessa que o povo de judeu tem, que é a salvação, é a Nova Jerusalém. E é o que Paulo mostra para eles e diz para eles: vocês também são membros, co-herdeiros, participantes. Não se esqueçam disso. Versículo 18: a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Acredito que é um consentimento a qual tinha Paulo escrevia aos Éfesos, que era necessário que eles viessem estar firmes, que venham compreender com todos os santos o mistério, as riquezas de Deus. Versículo 20. Olha, interessante, 19: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, de todo o poder de Deus, a plenitude de Deus, vocês serem como Cristo, como servo de Deus, e participar da glória qual o Senhor tem para nós. Versículo 20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos,
conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para tudo sempre. Amém. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Esse é o Deus com qual nós servimos, irmãos. Paulo diz aqui, fala do chamado de Deus, e ele diz que ele não era digno, assim como eu e você não somos dignos. Certa feita eu converso com meu pai, falando de Jesus para ele, e eu falei para ele: pai, eu não sou digno de ser salvo. Ele olhou para mim e falou assim: como assim? Eu falei: não sou digno, pai, porque a palavra do Senhor diz. Aí eu comecei a citar em Êxodo, capítulo 20, com a fala dos mandamentos do Senhor. E eu falei para ele: pai, vamos ver se a gente é digno de ser salvo ou não, somente pelos mandamentos de Deus. Aí logo do primeiro mandamento de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, a gente já pecou. Eu falei: pai, só pelo primeiro a gente já não é digno, pai. Aí eu fui, porque para ele não, para ele a gente é merecedor de ser salvo. Eu falei: pai, a gente não merece, toda a raça humana não merece ser salvo. Foi uma das coisas que eu disse para ele. Aí eu fui falando todos, e todos a gente pecou. Eu falei: pai, tá vendo? Nem o Senhor é digno, eu também não. Mas a Bíblia diz que existe Jesus, que pelo sangue dele, pelo sangue carmesim, que é derramado na cruz do Calvário, a gente foi comprado. E por isso nós somos, pela graça, favor e merecido. Por isso nós somos participantes dessa herança, ser salvos. É a mesma coisa que Paulo diz aqui para os Éfesos. A gente não era merecedor por ser gentios, porque o próprio Jesus não veio para os gentios primeiramente, mas primeiramente para o povo dele. Mas o povo dele rejeitou. Então a Bíblia diz que nós, todos aqueles que acreditarem, todos aqueles que quererem, vai ser feito filho de Deus. A mesma coisa Paulo diz. E Paulo diz algo bem interessante que eu tenho no meu coração, é que ele foi chamado por Deus para fazer essa grande obra de pregar aos gentios, mas ele mesmo diz que é um dom de Deus pela graça de Jesus. Ou seja, foi um presente que Deus deu, porque ele também não merecia. Às vezes Deus usa alguém, ou talvez, não sei, com os irmãos, mas comigo é assim, e Deus usa alguém para falar a forma que Deus vai nos usar. Eu olho e falo: Deus, obrigado, Senhor, porque eu não sou merecedor. Eu não me vejo assim, porque é muito grande para mim, eu me sinto dessa forma. Então eu acredito que o sentimento de Paulo também era esse, ele não se sentia digno disso, porém o Senhor o chamou para isso. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Mas eu pergunto para a igreja: mas por que Paulo tinha esse sentimento de que o povo venha compreender mais o mistério de Deus, de Cristo? Por quê? Por que Paulo tinha esse sentimento de que o povo tinha que estar fortalecido na presença de Deus, na palavra, naquilo que tinha ouvido e guardar? Por quê? Da mesma forma é comigo e contigo. Tudo aquilo que é dito, e como ontem mesmo foi sexta-feira, foi maravilhoso o culto, a palavra foi testificada, foi maravilhosa, irmãos. Mas por que a gente tem que continuar e tem que guardar no nosso coração? Por que a gente tem que pegar aquilo e dar valor? Por quê? Aí Paulo continua dizendo em Efésios 4, glórias a Deus, aleluia, Jesus. Versículo 11 a seguir. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de serviços, no seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados a redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então o sentimento de Paulo é que todos os irmãos venham continuar na presença de Deus, porque a qualquer momento podia chegar qualquer pessoa lá e pregar qualquer evangelho, como ele mesmo cita em outra passagem, que era anátema. O evangelho que não era de Deus. Então a preocupação de Paulo é: vocês têm que aprender mais da palavra e guardar aquilo que é dito, para que vocês não venham a ser enganados, para que vocês não venham a ser, como diz aqui, ser enganados por pessoas que vêm, que pregam e conduzem ao erro. Irmãos, parece que está longe essa palavra, irmãos, mas não está. Está muito mais próximo do que a gente imagina. Tem muitos aí fora que estão sendo enganados, como o diabo que deu testemunho. Parecia ser bonita a pregação de Deus. Chegou um ponto que o pregador diz algo que não condiz na palavra. Da mesma forma, irmãos, eu falei para minha tia assim: tia, você acha que o povo que está aí, ela bateu muito nessa tecla,
Eu não entendo por que a pessoa ela citou alguém, né, lá da Bahia, que era muito crente na época, mas muito crente mesmo. E era bem a época que, vamos dizer assim, ele estava bem no começo chegando lá, né? E ele era bem crente mesmo, mas era daqueles crentes que, vamos dizer assim, era fechado, sabe? Não tinha a mente aberta. Aí chegou alguém, meu pai contou essa história, chegou alguém e começou a falar um monte de coisa, doutrina de demônios. Ele começou a dar ouvidos, por isso ele desviou da presença de Deus. E ela fala que ela não entende por que ele era da igreja e hoje ele fala para todo mundo que aquilo era errado, que ele perdeu muito tempo estando dentro da igreja. Ela falando isso para mim, batendo na tecla. Eu não entendo porque se ele fala ainda que era coisa de demônios o tempo que ele perdeu aqui e queria conduzir mais pessoas que não conhecem, não têm entendimento. Eu falei, tia, é o que a Bíblia diz. Ele foi levado por espíritos de demônios, ouviu o que os espíritos de demônios estavam trazendo para ele. O que adianta ele estar assim? Porque não adiantou nada se ele não tiver o conhecimento da palavra, do mesmo como comigo contigo. Muitas pessoas hoje, igual eu falei com ela, uma das minhas primas, ela está em outro caminho. Eu falei para ela, tia, você acha que o que ela faz é errado? Ela falou, sim, é errado. Eu falei, então, e ela pensa o quê? Não, ela acha que está certo. Eu falei, então, ela está sendo enganada também. Então, é essa preocupação de Paulo, que o povo de Éfeso não ia ser enganado por muitas pessoas, por qualquer pessoa que chegar lá e for pregar outro evangelho. Essa é a preocupação, e acredito eu, que é o que Deus está querendo dizer conosco aqui. Que nós viemos guardar e pegar firme naquilo que é falado e continuar na presença de Deus. Nos fortalecer cada dia mais e mais. Irmãos, isso é comigo também. Eu preciso me voltar mais na palavra. Eu preciso buscar mais, eu preciso orar mais. E como foi dito, é necessário que a gente venha jejuar mais. Então é para a gente pegar aquilo que é dito, guardar no coração. Pegar aquilo que é dito e dar valor, irmãos, dar mais valor. Para que nós não venhamos ser enganados também. Porque parece que está longe de nós, mas não está. Está mais próximo do que a gente imagina. Amém? Com essa palavra a qual o Senhor colocou no meu coração, peço que a igreja fique de pé nessa noite. O sentimento meu nesse exato momento, irmãos, é o mesmo que o Paulo aqui pela palavra. A palavra não diz o sentimento de Paulo, mas eu entendo que a preocupação dele é que todos venham compreender aquilo que Deus estava querendo trazer e falar com o povo de Éfeso através da sua palavra, através daquilo que ele estava escrevendo. Meu sentimento também é que todos aqui venham entender aquilo que foi pregado nessa noite. Que não venha ser feita a minha vontade, mas venha ser feita a vontade do Senhor na vida de vocês. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor, meu Deus, meu Pai, desde já te agradeço, meu Deus, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, papai, operado no nosso meio, Jesus. Eu peço a Ti, Pai, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, nos dar força, Pai, para que nós venhamos compreender Tua palavra e guardar na tábua do nosso coração. E dar valor, papai, a tudo aquilo que é pregado, Senhor, tudo aquilo que é falado da parte do Senhor, meu Deus, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, para que nós não venhamos ficar enganados, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus, guarda cada um dos teus servos, papai, dá livramento, Senhor. Conduz ao lar, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, e nos dá força, Pai, para permanecer em Tua presença e em Tua palavra, Senhor. Nos dá força, meu Deus, meu Pai, para que nós não venhamos nos desanimar, Senhor, desviar da Tua presença, Senhor. Mas que através do nosso testemunho, Senhor, que almas venham ser alcançadas para Ti, Jesus. É o que nós te pedimos, meu Deus, meu Pai. Joga por terra tudo mal, seta, dados e tomadas do inimigo, Pai. Guarda cada um dos Teus servos, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Tem alguém nessa noite que ouviu falar do Senhor, quer se unir com esse ministério, quer reconciliar com Jesus, quer aceitar o Senhor Jesus como o único suficiente salvador da sua vida? Amém? Silêncio diz que não. Só nos resta despedir alguns irmãos que é a oportunidade, pastor. Glórias a Deus. Amém? Vamos se despedir bem alegre? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.